A Bíblia inteira é uma história de amor. É uma história de amor entre Deus e o homem. Deus te ama. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a este canal. Eu sou Cíntia Oliveira e a minha maior missão aqui é levar até você uma mensagem de vida eterna que possa lhe trazer direção, paz, correção, esperança, fé e amor. E eu desejo que a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor alcance você e toda a sua casa. Hoje vamos meditar juntos em um texto preciosíssimo da palavra, uma história extraordinária de amor, amor entre filho e pai. E o tema que vamos meditar hoje é: filho pródigo ou filho mais velho? O que somos? Para isso eu quero ler com você o texto que está em Lucas 15, versículo do 11 ao 32, e diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloque um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta sã e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me destes um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os seus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, pois este teu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Que texto impressionante, chega a nos arrepiar só de ouvir, porque é um texto muito forte da palavra de Deus, talvez a mensagem central da Bíblia, que fala do amor de um pai para seu filho. Ele traz muitos ensinamentos, inúmeros ensinamentos. Nós poderíamos ficar falando horas, dias sobre esta parábola, sobre esta história, que é conhecida de todos de um modo geral. Tenho certeza que em algum momento de sua vida você já ouviu essa história, esta parábola, essa mensagem, este texto.
que é muito conhecida, como eu disse, né? A parábola do filho pródigo. E o que é uma parábola? Parábola é uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem direta por meio de comparação ou analogia. Jesus ele sempre ensinou as pessoas através de parábolas, porque a parábola era uma forma com que as pessoas conseguiam entender melhor a mensagem que ele estava transmitindo. Mas o que eu quero refletir com você hoje é sobre esses dois personagens, o filho pródigo e o filho mais velho, dois filhos de um mesmo pai. O texto por si só ele fala sozinho, né? Por isso vou tentar ser o mais breve possível aqui. Então vamos refletir sobre o filho pródigo. Olha só, o filho mais novo que comete talvez um dos maiores insultos, o maior desaforo daquela época, que é de pedir a herança para o pai ainda estando vivo. Era a mesma coisa que se ele estivesse matando o pai, estivesse pedindo a morte do pai. E, além dele ser o filho mais novo, ele ainda estava pedindo isso em vida. E ele pede a parte dele na herança. O pai poderia negar, poderia dizer que não, mas o que o pai faz? Ele dá aquilo que ele está pedindo. Como a gente foi criado, já disse isso em várias outras mensagens, com aquela característica, vamos dizer assim, do livre-arbítrio, ele fala, tá, então tá bom, você quer? Dó a sua parte. E este filho pega a sua parte na herança e vai para uma terra distante e gasta tudo o que o pai deu. Irresponsavelmente, ele gasta tudo. A ponto de ficar sem nada, a ponto de trabalhar para os outros e passar fome, literalmente. Certo dia ele cai em si e fala, opa, os servos do meu pai têm muito mais que isso. E ele é meu pai, eu vou voltar para casa. Vou chegar e vou dizer assim, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, mas me trata pelo menos como um de seus servos. Ele cai na realidade. Ele sabe quem é o pai. Ele sabe o que o pai tem. E ele faz isso. Ele volta. Ele cai em si, sem nada, ferido, machucado, sem dinheiro, sem recursos. Ele se humilha e volta atrás naquilo que ele tinha feito. Olha só, Salmo 139, versículo 16 diz assim, os teus olhos viram o meu embrião e todos os dias determinado para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Isso mostra que o nosso Pai, o nosso Deus, ele já tem uma história escrita para nós. Ele já escreveu a nossa história. E você sabe que essa parábola ali está representando o Pai é nosso Deus e o filho pródigo e o filho mais velho somos nós, né? Duas qualificações ali, vamos dizer assim, de filhos. Pródigo e o mais velho. Mas o pai é representado pelo nosso Deus. Então, nosso Deus, ele já tem uma história escrita para nós. Assim como o pai daquele filho, ele tinha uma história para o filho. Uma história de paz, de prosperidade, uma história junto com o pai. Mas ele não, ele quis viver do seu jeito, do seu modo. Ele achou que talvez não estava bom do jeito que ele estava vivendo com o pai. E ele quis usar o seu livre-arbítrio. E ele foi. Ele não quis viver a história que já era escrita para ele. Mas acontece tudo o que aconteceu e ele volta para casa. Ele cai em si e volta. Então essa é a história resumida do filho pródigo. Um filho que vai viver do seu modo, se arrepende de tudo o que aconteceu e ele volta para a casa do pai. Por outro lado, temos filho mais velho. Aquele que nunca saiu da casa do pai, aquele que sempre esteve com o pai, porém ele não tinha o coração no pai. Ele era amargurado, ele era ressentido, ele não se sentia filho. Quando ele vê que o pai está fazendo uma festa para o filho que voltou, ao invés dele se alegrar, ele se entristece. Ele fala, opa, mas eu sempre tive com você, né? Nunca me deu um novilho para mim fazer uma festa. E o pai disse, olha filho, você não entendeu nada. Tudo que eu tenho é teu. Você não precisa me pedir, é teu. É só você usufruir, é só você desfrutar, já está preparado. Você está sendo considerado como um servo, como um empregado. Não, você não é meu empregado. Você é meu filho. Você é o meu filho. Você sempre esteve comigo, mas o seu coração estava como o coração de um escravo. Você se sentia servo, mas não se sinta servo. Você é filho. E filho, ele tem uma qualificação diferenciada. Se você tiver os filhos, você vai entender o que eu estou dizendo. Mas se você não tiver filhos, você é filho, também vai entender o que eu estou dizendo.
Você chega na casa do seu pai, da sua mãe, ou seu filho chega na sua casa, ele abre a geladeira, não é assim? Abre a geladeira, deita na cama, faz o que quer, não é verdade? Eu, quando vou na minha casa da minha mãe, eu fico olhando para os lados, o que eu poderia levar dessa casa? E vou levar alguma coisa para mim. E eu abro a geladeira, eu faço o que eu quero, porque eu tô na casa da minha mãe. Se você é funcionário, você não vai chegar na casa do seu patrão e abrir a geladeira, deitar na cama, levar alguma coisa para sua casa. Há uma diferença muito grande entre patrão, vamos dizer assim, e pai. E ele não se sentia filho, ele se sentia servo. E ele estava lá vivendo com o pai, mas estava rancoroso, amargurado. Era como se ele estivesse fazendo aquilo por obrigação, né? E ele se sentia pior do que o filho que foi embora, mas não. Ele também estava errado. O filho mais velho geralmente é aquele que não se alegra com a felicidade do outro, não se alegra de ver o pai tratando bem o outro filho. Porque se você é filho mesmo, você vai se alegrar de ver o seu pai, a sua mãe tratando bem o seu irmão. Imagina se você tem alguém que viveu por essa vida, fez tudo que era errado, mas de repente ele volta, você vai ficar amargurada? Agora voltou? Não, você tem que ficar feliz. Meu irmão voltou. Que alegria, vamos nos alegrar. Assim deve ser a nossa vida. Então, como eu disse, temos 2 cenários. E esse cenário agora do filho mais velho se trata desse filho. Está sempre com o pai. Andou sempre com o pai, mas não tinha o pai como pai. Ele tinha o pai como um patrão dele, vamos dizer assim. Ele não se via como filho, ele se via como empregado. E Deus não nos chamou para ser servos, Ele nos chamou para ser filhos, ser amigos. Diz a palavra do Senhor. João 15, versículo 15 diz assim: já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Então nós não nascemos para ser servos, e por isso eu gostaria de chamar a sua atenção nesta mensagem. Gostaria que você refletisse um pouco e aprendesse com o filho pródigo e aprendesse com o filho mais velho. O filho pródigo é aquele que todos os dias ele se arrepende. É aquele que erra, que cai, que falha, que bate a cabeça, mas que cai em si e ele volta. O cair em si é nós entendermos que não há outro lugar a não ser em Deus, que não há outro caminho, não há outra felicidade, não há outro meio a não ser em Deus. Isto é o cair em si. E o filho pródigo cai em si. Nós precisamos cair em si todos os dias. Quando nós estamos fora do Pai, o Pai está lá na casa nos esperando, fazendo veste nova, preparando a sandália para os nossos pés, o anel para o nosso dedo. O Pai sempre vai estar nos esperando de braços abertos. Não importa qual seja o erro que você cometeu, a falha, o Pai sempre vai estar com os braços abertos esperando. Ele sempre vai estar olhando ao longe se o filho está voltando. Então eu acredito que nós devemos ter um pouquinho do filho pródigo dentro de nós, para que todos os dias, não importa o que a gente tenha feito, a gente possa cair em si e voltar para a casa do Pai. Porque tudo que temos só tem valor se estivermos na presença do Pai. E eu tenho certeza que todos os dias nós temos motivo para fazer uma análise do que estamos vivendo, para onde estamos indo, o que temos feito irresponsavelmente e cair em si e voltar para a casa do Pai. Seja um filho pródigo todos os dias. E é claro, nós precisamos também aprender com o filho mais velho. O que não podemos fazer que o filho mais velho fez, que é nos sentir servo. Nós não somos servos, nós somos filhos. Se sinta filho. Todo o preço que Jesus pagou na cruz do Calvário por mim e por você é para que possamos ter essa intimidade com Deus. Não adianta você estar na casa do Pai, mas se sentir servo, escravo. Deus não te chamou para a escravidão, Deus te chamou para a liberdade. Seja livre, se alegre com as pessoas, se alegra com aquele filho que estava perdido e voltou. Não tenha ressentimento no teu coração, se alegre com aquele que volta para a casa do Pai.
Não adianta você saber que Deus conquistou todas as coisas para você e não usufruir. Ter uma mente pequena, uma mente vazia, uma mente rancorosa. Eu quero que você, a partir de hoje, pense sobre isso e desfruta daquilo que Deus te deu. Seja como o filho pródigo que todo dia se arrepende. E não seja como o filho mais velho, cheio de rancor, cheio de amargura, se sentindo servo. Não, você é filho, filho de Deus. Deus te chamou para ser filho, para desfrutar de tudo aquilo que Ele conquistou para você. Você não precisa que Ele te dê alguma coisa, porque o melhor Ele já te deu, que é a salvação em Cristo Jesus. O presente mais precioso que alguém pode ganhar nessa vida. Então volte para casa, se alegra com o que volta, seja um filho que contagia o pai, seja aquele filho que está com o pai esperando o irmão voltar para casa. Ajuda o pai a matar o novilho, ajuda o pai a vestir as vestes, a calçar o calçado nos pés, a colocar o anel no dedo. Seja aquele filho que ajuda o pai, mas não como um servo, mas como um filho. Diga: pai, eu estou aqui, eu vou te ajudar a fazer o melhor para esse irmão que voltou. Porque eu não sei, amanhã pode ser eu. A Bíblia diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então nós não sabemos o dia de amanhã. E nós temos que todos os dias estar agarradinho com o Pai, para que nós não venhamos cair. Mas se cair, caia em si também e volte para casa, porque o Pai está de braços abertos, esperando eu e você, em nome de Jesus. Amém? Eu espero que essa mensagem tenha falado ao seu coração. Vamos orar comigo? Senhor Jesus, a minha oração é para que essa pessoa seja ministrada pelo Teu Espírito Santo e que possamos todos os dias olhar para o Senhor, olhar para a Tua Palavra e aprender mais do Senhor. Aprender com o filho pródigo, aprender com o filho mais velho e, claro, aprender com o Senhor, com o Pai dessa história, porque esse Pai sempre está de braços abertos e é isso que precisamos entender. Não importa o que temos cometido, qual é o erro, a falha que possamos ter feito, o que importa é que o Senhor sempre vai estar de braços abertos. Abraça essa vida, alcança esse coração, alcança essa família, e independente de qual seja a dificuldade, a luta, que ela possa entender que o Senhor está esperando para que ela volte. E nos ensina a nos alegrar com as pessoas e sermos filhos e não servos. Nós nascemos para desfrutar de tudo aquilo que o Senhor já conquistou por nós. Assim eu oro, Deus, com gratidão, em nome de Jesus. Amém. E eu quero fazer um pedido especial. Se chegou até aqui, deixe seu pedido de oração, vamos orar por você. Te convido a maratonar os vídeos aqui do canal. Como eu sempre digo, cada um deles traz um ensinamento poderoso para a sua vida. E fomos chamados para crescer de fé em fé, de glória em glória. Conta aqui pra mim como você se sente, filho pródigo ou filho mais velho? O que mais chamou sua atenção nesta ministração? Fala aqui pra gente, usa o campo de comentários para isso. E se foi abençoado por esta mensagem, considere se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder nenhuma mensagem. Se falou o seu coração, deixe o seu like. Se fez sentido para você, compartilhe para que Deus possa falar a mais pessoas através da sua vida. E assim você estará me ajudando a levar a mensagem do Senhor até que Ele venha. Eu fico por aqui e te espero na próxima mensagem, porque eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração. E não se esqueça, independente de qual seja a situação, o Pai sempre está de braços abertos esperando você. E claro, Ele ama você. Tchau!